Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre carreira. Episódio 102, depois de um evento super legal para comemorar o 100º episódio. E esse episódio é interessante porque o Rubens é uma pessoa que eu conheço, vou apresentar você daqui a pouco, uma pessoa que eu já conheço há muitos anos mesmo, né? Quase 20, eu acho que a gente se conhece. Próximo de 20 anos. Próximo de 20 anos. 18. E o Rubens, eu o conheci em São Paulo, na verdade. Eu nem lembro por que a gente se conheceu. Um aluno seu, não sei como que rolou a conversa, mas através de um conhecido meu, me convidou para fazer uma palestra, era um convite seu indireto, fazer uma palestra sobre gestão de carreira. Isso, exatamente. Isso. Você vê que a gente já falava de carreira há 20 anos, né? 20 anos atrás. Bom, então eu estou aqui com o Rubens Aguiar, é um cara fantástico, e é aquelas coisas que acontecem na vida, né? Eu conheci o Rubens por esse contato, depois ele veio dar aula nos cursos de pós-graduação que eu coordenava. Exato. A gente fez alguns projetos juntos e ficamos muitos anos sem nos ver, muitos anos. E aí a gente descobriu que estava morando na mesma cidade quase 20 anos depois. Exatamente. Rubens, primeiro, muito obrigado por estar aqui, obrigado por ter vindo. E eu queria que você contasse a sua história, né? Quem é o Rubens, como é que ele chegou onde ele está na carreira dele hoje. Eu sei que você tem uma carreira bem rica em vários sentidos, então eu queria que você contasse um pouco dessa sua história. Maravilha. Chito, super prazer estar com você aqui, ter essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui com você e a gente falar de temas variados ligados à carreira, à vida. Bom, né, a gente se conheceu, eu era executivo na época de uma multinacional. Eu trabalhei aí no total por 16 anos, perdão, no mundo corporativo que eu falo mais tradicional, né? Então, desde o comecinho da carreira ali, em empresas multinacionais. A maior parte desses 16 anos foi em um grupo norte-americano de químicos voltado para o setor automotivo. Aí, no total foram 14 anos dentro desse grupo. E fiz muita coisa nesse mundo, né? Então, trabalhei em marketing, em planejamento estratégico dentro de marketing, no marketing mais operacional, em trade marketing e na área comercial. Então, eu vivi várias coisas dentro de uma única grande corporação, né, multinacional. Foi seu primeiro emprego nessa empresa? Eu fiz um estágio de 2 anos antes numa outra empresa e aí saí por essa oportunidade, né? Apareceu uma oportunidade interessante. Eu estava ainda na faculdade, mentira, eu estava saindo da faculdade e entrei direto nesse grupo e aí a coisa aconteceu. Foi o primeiro. Que curso que você fez? Qual foi a Eu sua fiz, a formação? minha graduação foi comunicação social, né? Publicidade e propaganda, Eu não digamos sabia. Para assim, mim você era de na administração. ESPM em São Paulo. E acabou que eu brinco às vezes quando eu vou criar alguma coisa artística ali, ou, né, enfim, fazer uma criação de alguma peça, eu brinco que eu sou um publicitário frustrado porque eu até tive interesse em algum momento lá atrás de ir para agência, tudo, mas não rolou, né? Fiquei muito revoltado quando eu descobri que eles não pagavam para você estagiar e eu precisava ganhar o dinheiro para fazer minhas coisas e fui para um outro rumo, né? E interessante, porque assim, até a gente estava comentando aqui antes, né? Eu sou da área de administração, sempre lecionei na área de administração e agora eu estou tendo desde o início, desde o ano passado, na verdade, a experiência de lecionar em cursos de publicidade e propaganda. Não uma parte criativa, não uma parte de comunicação, que não é a minha área, mas empreendedorismo. Porque hoje, tanto o jornalista, né, quanto o publicitário, hoje ele também tem que ser empreendedor. Né? Mas depois nós vamos Sim, falar do empreendedorismo. sim, com certeza. E aí, você ficou muitos anos nessa empresa. E quando que aconteceu essa mudança, então? Quando que você sai desse mundo corporativo? Legal, mas do tradicionalzão, Do né? tradicional? Foi interessante, assim, porque eu enxergava nessa empresa um rumo muito longo, 14 anos é bastante. Eu entrei numa joint venture que a empresa formou aqui no Brasil com outro grupo norte-americano multibilionário também. Entrei na joint venture, a joint venture tinha um prazo para existir e acabar, porque era para crescer dentro de um mercado. Terminou a joint venture, eu continuei na empresa, então foi realmente longo o que eu enxergava na época, mas eu enxergava mais tempo ainda, porque era uma empresa onde os executivos e executivas eram muito longevos, fora do Brasil também, né, principalmente. Tinha gente que se aposentava e continuava indo na academia da empresa lá no estado do Kentucky lá. Então eu enxergava uma coisa muito longa, né?
E a empresa teve uma mudança no Brasil que não era, a gente não enxergava isso no passado, uma mudança de modelo de negócios mesmo no Brasil. E aí passou a ter uma empresa brasileira, uma indústria grande brasileira, sendo a licenciada da marca. E aí a estrutura, eu era o head do Brasil, da operação comercial, né? Então, eu olhava para tudo que era vendas aqui na região brasileira, né? E, nesse caso, essa estrutura acabou sendo absorvida pelo grupo que passou a ser licenciado. Então, foi uma coisa repentina, assim, não era algo que estava... Tinha um planejamento lá de fora, mas eu não estava nesse dia a dia desse planejamento. E aí essa mudança aconteceu, ela foi acontecida. Não foi eu que planejei. Interessante, né, que quando a gente se conheceu, eu não atuava nesse mercado específico aí de clube de clientes automotivos, essa coisa, e cheguei até a fazer um trabalho na época para essa empresa lá. Na área comercial. Eu na estava área no comercial, exato. E depois eu entrei nesse mercado, até hoje estou nesse mercado como consultor, né, mas numa outra empresa. Cara, e aí, como é que foi para você essa mudança, assim? Porque você estava lá com aquele plano de longo prazo naquela empresa. Sim. Qual foi o impacto disso para você como pessoa, como profissional? Como é que você absorveu isso? Não, legal, ótimo ponto. Assim, eu sempre reflito muito sobre as decisões, o que fazer. Eu tenho minha cabeça realmente, eu costumo parar, respirar, pensar o que está acontecendo e refletir, né? E foi chegou a ser um alívio no momento porque tinham coisas, né, que elas se repetem. Não é nem que estava ruim. Meus números estavam bons. A pessoa com quem eu, né, o executivo para quem eu reportava no momento tava até um pouco sem graça de assim como fazer um desligamento, porque tudo tava ótimo, não tinha motivo, né? os números comerciais, os clientes satisfeitos, os resultados financeiros vindo, assim, então realmente não tinha um motivo dentro de uma lógica de resultado, que é o mais comum na área comercial, e aconteceu, tanto que eu acabei indo alguns dias depois do desligamento para passar coisas para a equipe, me deixei à disposição, fazer até coisas que não são comuns, assim, então, não, estou aqui à disposição. Sim. E acabou que eu refleti e decidi me dar o direito de tirar a cabeça para fora d'água, né? Então eu estava lá no comercial, um batidão há muitos anos, fazendo coisas acontecerem, distribuição e varejo, tudo que você conhece muito bem. E falei, não, deixa eu refletir. Tive uma oportunidade que quase fui para uma outra empresa, No uma outra mesmo indústria. ramo? Era diferente o ramo, mas era fazer a mesma coisa que eu fazia em termos de estrutura comercial. Cheguei até algumas reuniões naquela batidão automática de não, vou fazer não sei o quê. A gente não se vê fora daquilo, né, cara? Exato. Fui falar com o presidente da empresa até, tive uma reunião, fui para casa, pensei um pouco, o que eu queria aproveitar desse movimento e por que aconteceu esse movimento comigo, né? E eu falei, não, eu acho que tem um momento aí de olhar para outras coisas. Declinei daquela oportunidade, né? Foi uma específica, indústria grande, e falei, não, deixa eu experimentar coisas novas. E isso é difícil isso, né, Luiz? Porque É difícil. principalmente quando a gente está no meio, eu também fiz essa transição um pouco antes, quando eu fui para o meio acadêmico, mas quando a gente está no meio empresarial, principalmente em grandes empresas, principalmente em São Paulo, aquela coisa, aquele ambiente ali das grandes empresas, reuniões, almoços e jantares, almoços, jantares, eventos, visitas internacionais, você fica... Aquilo é a sua vida, né, cara? Aquilo é um pouco do que é você, na verdade. E parar para pensar, né, ter essa capacidade de refletir sobre se é isso mesmo, é muito difícil, né? A gente está muito absorto naquilo ali, né? Sim. É difícil, realmente tem que parar para tirar a cabeça fora da água e olhar o que existe ali que você não enxerga no dia a dia. Aconteceu um negócio muito legal. No dia que eu fui desligado, aí no dia seguinte eu saí ligando para alguns clientes, né? Pedi até para o pessoal da empresa, vou ficar mais uns dias aqui com o celular, preciso salvar contatos meus e alguns de clientes que são hoje amigos, etc. Vou ligar para o pessoal para avisar da mudança, era uma mudança importante ali para aquela estrutura que estava formada.
E saí falando com alguns, principalmente os grandes players ali, distribuidores, etc. E teve uma grande distribuidora aqui brasileira que eles falaram, cara, a gente queria falar com você então, já que você está saindo, eles foram pegos de surpresa, mas falaram, a gente está com um negócio interessante e a gente quer chamar você para prestar uma consultoria para a gente. Eu falei, olha, que coisa, Tem um né? espaço aqui. Então, isso foi logo que eu saí. Isso me ajudou, obviamente, a tomar minha decisão, são um mês e pouco depois, de não voltar para o tradicional. Eles falaram isso, eu falei, ó, vou dar uma pensada, né? Tô acabando de sair aqui. E acabou que me dei esse tempo, essa consultoria, obviamente, me ajudou, inclusive, a manter uma Manter renda, isso né? aí, né? Manter uma renda enquanto eu estava lá entendendo o que faria sentido para mim. Eu prestei algumas consultorias dentro do setor que eu estava, fazendo coisas que faziam parte ainda do meu dia a dia do corporativo tradicional. Mas nesse meio tempo aconteceu, então, eu fiquei ali um ano ali atuando, prestando algumas consultorias e me envolvendo com outras áreas. Foi quando eu retomei o contato com um amigo meu que fez MBA comigo, um conhecido do MBA, que eu fiz lá em 2007 para 2008. E ele estava trabalhando com startups, numa aceleradora de startups, né? E eu Então, falei, peraí, que aí tem outro salto aí. aí tem um salto, exato, Então, exato. deixa eu pegar um ponto antes de ir por esse outro salto. É interessante isso que você contou, porque, de certa forma, né, que eu sempre tento falar com três públicos diferentes aqui. Primeiro, com o jovem, né, que está ali escolhendo a carreira, aquele momento da escolha de carreira. Pela minha experiência hoje, né, eu também tenho que falar com o pessoal da minha idade, assim, que está naquela terceira carreira, né, que está pensando em ir para um outro caminho, e às vezes é a consultoria esse caminho. Mas eu falo muito aqui também, trago muita gente desse momento, dessa transição pela qual você passou. Às vezes a pessoa passa por essa transição porque ela se cansou, foi o que aconteceu comigo, eu me cansei do mundo corporativo. Às vezes ela acontece igual aconteceu com você, né? Não foi uma decisão que você tomou, mas você aproveitou essa decisão. Mas esse momento, e geralmente isso aí acontece quando a gente está ali pelos 30, pouquinhos ali, é um momento muito crucial na carreira, porque, de certa forma, ou você continua o resto da vida naquele caminho ali, ou você começa a abrir para outros lados, e quando você abre para outros lados, você meio que aprende a olhar para outros lados também, né? Acho que Exato, por isso que depois você fez uma segunda transição, né? exato, exato. Eu me dei o direito de falar com várias pessoas com quem eu tive contato ao longo de todos esses 16 anos que eu tinha passado de trabalho, né? Fora coisas que a gente faz antes ali no começo da Sim. jornada. Então me deu o direito de almoçar com uma pessoa, tomar café com outra, conversar com outra, ir na casa de não sei quem, resgatar um contato. E aí nessas conversas que surgiu, né, com esse meu amigo, eu falei, o que faz uma aceleradora de startups? Eu entendi o que era startup, mais ou menos. É um Lá em negócio que às vezes a 2017 foi. gente tangencia, assim, mas a gente não entende Isso, direito, né? você lê só a manchete, você não É, fica lendo a fundo porque não fazia parte do meu dia a dia. Eu falei, o que faz uma aceleradora de startups? E ele começou a me explicar. Pô, legal, e vocês investem? A gente investe, a gente faz isso. Então começou a me explicar o que era essa operação, né? Pô, legal, eu falei, cara, tem como investir em startup, uma pessoa física, né, outsider ali? Pô, tem, aí tinha um formato ali, um negócio fechado, não era fundo, nada disso, um formato específico ali fechado. Pô, tem como entrar, a gente vai abrir daqui a X tempo a possibilidade, então convidados aí, como se fosse um clube de investimento. sim, sim. Pô, legal, eu vou experimentar. E aí eu tinha, como eu estava tocando consultoria de uma forma mais branda, porque eu estava no momento de olhar, entender o que o mundo tinha a me Uhum. oferecer ali, que tinha preparado para Sim, mim. sim. Então eu conseguia ir nas reuniões, por exemplo, reuniões de até a escolha das startups que seriam investidas. Tinha Sim. uma reunião desse pool de pessoas e eu comecei a frequentar. Né? Eu tinha essa disponibilidade, me organizava com a minha agenda de consultoria e as reuniões às vezes eram, sei lá, no meio da manhã, 11 horas, aí emendava no almoço com o pessoal e encerrava. E eu falei, pô, vou. Comecei, já que eu quero aprender, eu vou entrar de cabeça. Eu sou muito empírico, eu Sim. preciso vivenciar. Experimentar. Eu não consigo ler 10 livros e dar aula de uma coisa. Eu tenho que ler 10 livros, viver um pouco aquilo, aí eu dou uma aula daquilo. Eu falo que é consultoria, né? Toda vez que eu fecho uma consultoria, eu viro para a empresa e falo assim:
antes de qualquer coisa, eu posso ir para a rua junto com o seu vendedor, eu posso ir para o depósito junto, Exatamente isso. né? Porque não adianta eu querer dar um treinamento se eu não sei nem a linguagem que o seu colaborador usa, né? Exato, Quem é o seu cliente? Como é que você se relaciona com ele? Né? Você precisa viver isso, né? exato, exato. Eu tenho esse perfil também, Cachito, muito empírico, assim, eu preciso viver aquilo, seja no modelo que você, né, vou sair com esse time, vou conversar, Sim, vou entrevistar, ou seja, com coisas que eu vivenciei, então eu falo de coisas que eu vivenciei. E aí, nesse momento, eu realmente vivenciei esse ecossistema de investimento em startups em fase inicial, né, que a gente chama de early stage, né, então startups estavam nascendo, era meio que um Shark Tank, sim, digamos sim. assim, De ideias, muito né? mais controlado e menos show. Não era para TV, era interno para realmente pôr o dinheiro, que era um grupo de pessoas que juntavam Às vezes o cara dinheiro. tem basicamente uma ideia, né? Ainda está bem no início do desenvolvimento, né? Dependendo de onde for, né, do grupo ali que está investindo, pode ser na ideia. Às vezes é um pouquinho depois disso, então tinha algumas regras, alguns critérios, né? Tem clientes pagantes, etc., produto construído, etc. Mas aí você vai aprendendo a fazer essa análise, aprendendo a interagir, aprendendo a enxergar o que são empreendedores e empreendedoras que realmente têm uma visão de negócios e quais são aqueles que são de palco, que a gente Sim, fala, nossa, eu ia comentar isso que dão um depois. pitch maravilhoso, mas na prática não entendem do que estão falando, né? Então, fui vivenciando aquilo, aloquei capital, né? Tem capital alocado nisso também, lá atrás. E aí continuei a conversa com o pessoal. Falei, cara, eu estou gostando dessa visão de soluções inovadoras, de inovação como um todo. E voltei com esse meu amigo, né? Uhum. E outros amigos que eu fiz ali, que são os empreendedores ali que fundaram, né, essa empresa, esse grupo que é uma investidora e que tinha nascente um braço de consultoria, estava bem inicial. Eu falei, cara, o que mais que a gente pode fazer junto? E aí ele falou, esse meu amigo falou, ó, Rubens, a gente vai investir agora em olhar para o mercado corporativo, levar inovação para o mercado corporativo, né? E a inovação aberta, ou seja, conectar o ecossistema de startups, o ecossistema empreendedor com grandes empresas, é o que estava pegando forte naquela época de 2016, 17, 18. Então, no primeiro dia útil de 2018, eu estava sentado com um time, né, dessa empresa, dessa consultoria, que tinha nascido recentemente, estava começando ali a operação, e fui ajudar a construir o negócio junto com o time, ligando essa visão do mundo corporativo com o ecossistema de inovação. Agora, então, já que você falou que você não entendia o que era uma aceleradora, então conta pra gente o que faz uma aceleradora, o que faz uma incubadora, porque a gente, hoje, olha que interessante, esse nunca foi meu meio. Eu estou fazendo doutorado e quando a gente está fazendo doutorado, mestrado, não é o que você quer estudar, é o que o seu orientador quer que você estude. E eu queria estudar gestão de riscos corporativos, que é a área dele, mas quando eu cheguei lá, eu queria estudar isso nos canais de distribuição, que é o nosso mundo, né, o meu mundo. E ele falou, não, esse negócio já está muito batido. Nós vamos estudar gestão de riscos corporativos em ambientes de inovação aberta. E o meu doutorado é sobre esse tema. Então eu acabei entrando nesse muito conceitualmente, né, mais do que na prática. Mas para quem não vive esse mundo, esses nomes todos, investidor anjo, né, incubadora, aceleradora, você fala, tá, mas o que é isso? O que é esse ecossistema de inovação? Acho que seria legal você dar Legal. uma explanada geral sobre. Boa. Legal, legal. Então, assim, existem diversos grupos que investem em novos negócios que olham para soluções inovadoras, né? Startups. Hoje a gente usa o termo startup, mas são pequenos negócios que nascem com uma visão inovadora e normalmente com uma base em tecnologia, né? Um Até esse recurso, conceito de startup às vezes não fica claro, né? As o pessoas não. recurso tecnológico ali faz parte da jornada, digamos assim, né? É, as, então existe um grupo grande de pessoas que olham para isso, existem os empreendedores e empreendedoras que estão pondo a vida nisso, mas tem um Uhum. grupo grande que quer investir, alocar um capital ali, tanto financeiro quanto investir tempo, investir capital intelectual, apoiar, e lá na frente ter algum ganho com isso, né?
Você pode fazer por filantropia, então grandes empresários fazem isso sem ganhar nada, eventualmente, grandes... Ou reinvestindo no próprio negócio. Ou reinvestindo, ou você aloca capital e pode alocar o que a gente chama de smart money, é o dinheiro com um apoio adicional que eu posso dar. Então tem muitos investidores, sejam grupos de investidores, né, empresas que investem, sejam pessoas físicas investindo diretamente, que dão esse smart money também, que é, pô, eu tenho muitos contatos no mundo corporativo em diferentes Não é segmentos. só o dinheiro, Eu falo né? com bancos, eu falo com agro, eu falo com farmacêuticas, eu falo com empresas de logística. Então, eu tenho abertura, eu posso apoiar algumas startups fazendo conexões ou mentorando para fechar negócios B2B. Às vezes, para um negócio que está surgindo, os contatos são mais importantes até que o dinheiro. Do que o dinheiro. Porque o dinheiro ele é igual o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do homem mais rico do mundo. R$ 1 é R$ 1, $1 é $1, o dinheiro é o mesmo. Ou se ele pegar no banco, tudo bem, vai custar mais caro no banco. Mas, assim, o dinheiro é o mesmo, Sim. né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas ele é o mesmo dinheiro. O que você aporta de tempo, de apoio, de levar o seu conhecimento para um grupo de empreendedores, isso faz mais diferença normalmente do que puramente o dinheiro. E aí as aceleradoras, né, de startup, que o conceito nasceu lá no Vale do Silício, são grupos de pessoas que viraram negócios, viraram empresas, que apoiam a evolução dessas startups muito com metodologia, com suporte, com conexões. Sim. Então, fazer vai além do dinheiro. Vai muito além do dinheiro, né? Então, tem algumas grandes, muito famosas, hoje muito famosas nos Estados Unidos, a Y Combinator, por exemplo. É um modelo que é uma referência globalmente, foi uma referência dos lugares onde eu passei aqui. Então, você apoia, você pode aportar capital financeiro, mas você aporta muito capital de negócios, vamos dizer assim, em geral, né? Conectar pessoas que vão mentorar. Então, enquanto na fase que eu estava atuando na ACE, né, eu também fazia mentoria para os empreendedores e empreendedoras naquilo que eu tinha um peso diferenciado em negociações B2B, modelos de negócio. Você traz um know-how que vem da sua história, que vem da que tem história. valor ali. Exatamente. Às vezes contar para empreendedores e empreendedoras o que se passa dentro de uma grande corporação, que eu tinha vivido 16 anos em grandes corporações, e como é que é o processo de negociação, como é que é o processo de compras. Isso às vezes é um peso gigante, e quem nasceu no ecossistema empreendedor, saiu da faculdade já está empreendendo e não vivenciou isso dentro de uma empresa, alguém que vivenciou tem muito a trazer de conhecimento para que eles desenhem as estratégias. Bom, então se é assim que funciona, como que eu faço? Como que eu abordo uma grande empresa? Você quer ver uma coisa assim, mal comparando, tá? Uma comparação muito simples, mas eu percebo isso. Eu leciono a disciplina de empreendedorismo nos cursos de administração e agora mais nos cursos de comunicação também. Às vezes tem ideias muito boas e os alunos ali, eles são alunos, eles estão ali perdidos ali ainda, não sabem. E às vezes você fala, cara, eu conheço alguém que pode ajudar nisso aqui. E só de você fazer essa conexão, aquilo às vezes vira um negócio real, né? Isso já aconteceu algumas vezes. De você colocar a pessoa certa para conversar e isso tem um valor absurdo para aquela ideia, que às vezes ali é só uma ideia, né? Nesse primeiro momento. Exato, exato. E se você, né, a gente usa muito o termo mentor, mentoria, isso veio do ecossistema de startups com mais força, assim, pelo menos, né, o que eu vi de 2017, 2018 para frente. Então é uma coisa muito forte hoje. No mundo corporativo hoje é bastante forte também a questão de mentoria interna, pessoas mentorando umas às outras e não necessariamente por nível hierárquico, só de cima para baixo. Hoje em dia existe mentoria de baixo para cima, também. de uma área para outra, um negócio bem interessante, e externas para dentro. Então, isso é uma força muito grande que o ecossistema de startups acabou trazendo. Sim. E se você parar para pensar, outro dia eu fiquei viajando um pouco sobre isso, é muito do processo de consultoria. Sim, né? sim, então, faz muito sentido. Às vezes você tem mentorias que são cobradas, você tem mentorias que a maior parte no ecossistema de startups não é cobrada, mas é um processo de mentoria, de consultoria, desculpa. A diferença é que ela é um pouco mais fluida. Quando a gente senta para fazer uma consultoria, seja com uma startup ou seja com uma grande empresa nacional ou multinacional, aí você põe mais a mão na massa de desenhar um processo, de investigar, de fazer um grande diagnóstico
desenhar um processo que faça sentido para aquela empresa e muitas vezes até levar isso ao mercado, testar, prototipar e testar e por aí vai. A mentoria ela é um pouco mais light, assim, ela é mais leve e mais fluida, né? Sim. E aí você fez uma segunda transição, então, nesse momento. Aí você foi realmente, você saiu da corporação, passou um tempo como consultoria, mais ligado ainda naquilo que você estava fazendo, e aí você foi para um mundo completamente à parte, que é o mundo da inovação. Mas agora, mais recentemente, você está fazendo uma outra mudança, né, dentro desse mesmo campo. Né? Exato. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga, Agora diga. me conta como é que você veio parar em Ribeirão Como é que eu nessa vim parar em história. Ribeirão? Tá, fazer o parênteses, né? Fazer um parênteses. Não te expliquei ainda, né? Na verdade, a mudança, né, de São Paulo para o interior, aí foi uma escolha mesmo minha, da minha família, minha e da minha esposa, né? Tenho uma filha de 9 anos e meio agora, e aí foi uma escolha mesmo. A gente se deu ao direito de fazer uma mudança que daí não era somente do lado profissional, né? Faz muito sentido, porque para mim também ela faz sentido. E hoje, né, com a minha filha com essa idade, eu vou fazer 2 anos aqui em Ribeirão Preto, e para mim fica muito claro que a gente fez uma boa escolha, a gente conversa até com minha filha, né, sobre isso, e ela entende também que é diferente a vida, Sim. né, e que tem muitas coisas positivas. Então foi uma escolha familiar mesmo, pensada, não foi por trabalho, é muito engraçado, porque a gente está tão conectado à vida pessoal com a vida profissional que todo mundo fala, você foi transferido, Isso, você veio para uma empresa daqui. Eu vim assim, né? Eu vim para dar uma consultoria. E acabei ficando, mas legal. eu vim dar uma consultoria. Legal, para um distribuidor, não foi? Isso, Eu lembro, legal. E no meu caso não foi, assim, foi uma escolha, até são apostas, né? Assume-se riscos, sim, né? Mas eu assumi mesmo, entrei de cabeça, eu e meu esposo falamos, vamos que vamos. Planejei para isso, mas e por que Ribeirão? Porque tem proximidade, assim, é uma cidade grande, primeiro ponto, né? Uma cidade com porte que pra gente faz muito sentido. Claro, melhor que uma Campinas hoje que já ficou muito grande. Não é nem muito grande, nem muito pequena. Pra gente faz sentido ter essa vida cultural, ter muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo não ter uma loucura de uma grande capital como São Paulo, Rio, BH, outras cidades que tem uma vida mais de metrópole mesmo. E aí tem uma proximidade também, o acesso daqui para outras regiões do interior, uma proximidade com a família da minha esposa, a minha mãe, né, a avó da minha filha, uma das avós da minha filha veio para cá, meu pai mora no interior, então o acesso também não é tão complexo, então foi o porte da cidade, o perfil, fez muito sentido para a gente, e aí essa localização estratégica também. E aí tem uma coisa interessante sobre Ribeirão que eu só descobri depois que eu cheguei aqui, que Ribeirão é um polo de inovação, né? Tem muita coisa de inovação acontecendo aqui. Cara, eu descobri a mesma coisa depois que eu mudei, né? Hoje, vira e mexe, eu estou em reunião com o pessoal no DABI, lá no Centro de Inovação, né? Supera, tive reunião com Supera, tive o pessoal do DABI, então, diferentes players, tem muitas empresas nascentes aqui, né? E é um ecossistema vivo mesmo, em diferentes setores, né? Muita gente pensa que é só agro, né? Quando vai para o interior de São Paulo, ou interior do Paraná, ou Mato Grosso, tem muita gente que pensa que é só agro. Aqui, falando especificamente de Ribeirão, agro é parte do negócio, mas o ecossistema de inovação olha para diferentes setores. Saúde, né? É muito forte aqui. Saúde, né? Setor de construção, por exemplo. E é interessante, eu também descobri isso depois, e o Supera, eu tenho um grande amigo lá dentro do Supera, e eles fazem um levantamento muito, não sei se você já viu aquele mapeamento que eles fazem das startups aqui, que mostra, né, o que você falou, é um ecossistema muito vivo, né, com todos os players, né? Você tem a instituição de ensino, você tem os investidores, você tem as startups, você tem o governo presente também, né? A Supera, a prefeitura de Ribeirão está dentro do Supera também, é uma das mantenedoras, então você vê que é um negócio realmente muito vivo. E o Dabi, cara, é uma coisa fora do normal, né? Eu falo que a gente entra no Dabi, parece que não está nem no Brasil, né? Exato. Parece que tá em outro lugar. E pelo que eu soube, com fila de espera de empresas querendo entrar. Assim. Então, isso me chamou bastante a atenção também. Eu tinha lido um pouco a respeito, mas, de novo, ser empírico. Quando você vivencia e vai, conversa com empreendedores daqui, né, hoje eu passei a ser agora empreendedor com minha própria consultoria há
partir de agora, do final de 2025 mesmo. Eu estou em contato com grande parte do ecossistema, tanto de grandes empresas quanto de startups, e falo com empreendedores daqui, assim, que têm visões fantásticas. Sim, Tenho projetos com alguns negócios muito legal. nascidos aqui também, toco alguns projetos com empresas daqui, e é sensacional, assim, a cabeça, né, da turma que está nessa nossa região aqui no interior de São Paulo, tem tudo para gerar grandes negócios. Tem uma característica de Ribeirão que eu fui entendendo depois, que assim, é uma região que tem muito dinheiro do agro, né? Então você tem muito dinheiro circulando, mas ele não tem uma indústria tão forte, não é uma região industrial como é Franca, como é Araraquara, né, que estão aqui próximos, ela não é tão industrial. E ela tem uma academia muito forte, né, porque a USP é muito referência, tem boas escolas aqui. Então, isso, de certa forma, cria um ambiente muito propício para a inovação, né, porque esse dinheiro que circula na cidade, ele não está ligado à indústria, ele está disponível para investimento, você tem uma academia forte do outro lado, você tem estruturas próprias para isso, então isso, de certa forma, cria um ambiente propício, né, para a inovação. Não, com certeza. E com a mentalidade, né, da população mudando de uma geração para outra, as mudanças naturais que ocorrem, não vou nem dizer que é boa ou ruim, mas, né, algumas décadas atrás, o investimento para quem tinha um capital sobrando era imóvel ou fazenda. Perfeito. Nessa região. Você pega o pessoal mais velho aqui, eles vão falar isso, eles querem ter o imóvel. Aplicar no tijolo ali. Então, o imóvel, o terreno, ou fazenda, enfim. E aí, com essa mudança de mentalidade natural mesmo, que acontece ao longo das gerações, você tem muita gente que hoje tem capital, seja próprio, seja da família, etc., mas que vai investir em construir algo novo, inovador e que não tem necessariamente a ver com imóveis ou terrenos ou fazendas, né? E tem muita gente criando coisas para o agronegócio também, para fazendas, mas que não são necessariamente colocar gado ou plantar alguma coisa. Tecnologia para, né? Tecnologia para, exato. E aí me conta essa história do que é esse novo desafio, então só para a gente recapitular tudo. Você vem de um mundo corporativo, passa pela consultoria, entra na inovação, mas também com a consultoria, toma essa decisão pessoal, né, de se mudar, e eu acho que ela faz muito sentido, ela fez sentido para a gente também. Eu saí de São Paulo por uma questão profissional, por um convite, fui para uma cidade do tamanho de Ribeirão, que é Caxias do Sul, a gente morou muito tempo em Caxias, e depois que nós fomos para Caxias, eu falei assim, cara, não quero voltar para a cidade grande, né? Porque você aprende que a vida ela tem um outro ritmo. Não é que você trabalha menos ou mais, é que você gasta menos tempo com coisas que são desperdícios de tempo. Então, um grande exemplo. Hoje eu moro em um extremo da cidade e trabalho no outro extremo da cidade e levo 15 minutos. Né? E lá em São Paulo a gente levaria 2 horas, 3 horas de deslocamento, que é um tempo perdido praticamente. Né? Então, eu acho que essa sua decisão faz muito sentido. Só que aí agora você tem uma outra decisão, que é o empreender. Quer dizer, você aprendeu como se empreende e agora você está empreendendo. Como surgiu essa ideia e o que efetivamente é esse seu empreendimento? Legal. Reflexões, né, de novo. Eu, lá em 2018, começando nesse mundo da inovação corporativa, eu aprendi o termo intraempreendedorismo. Inclusive, assim, toquei projetos bem legais junto com o time, na época da ACE, sobre o que é intraempreendedorismo, como fomentar intraempreendedorismo. A gente criou projetos super diferenciados para bancos, para players de diferentes setores, né? Olhando para intraempreendedorismo, capacitação para empresas gigantescas listadas na bolsa, enfim, que olhavam para esse lado. E eu notei, aí eu fiz um resgate, fui lá para trás no tempo e falei, cara, desde estagiário, eu sempre tive esse perfil intraempreendedor. Eu era aquele estagiário que não ia lá fazer o que tinha que fazer e ir embora correndo. Eu queria inventar coisa em cima. Eu visitava cliente, mesmo quando não tinha que visitar, eu falava, posso ir amanhã no cliente e tal? Era no setor, eu trabalhava com monitores na época. Eu trabalhava com uma marca de monitores dentro de uma distribuidora, como estagiário. Era o cara que representava aquilo junto a uma gerência de produtos.
Eu era aquele cara fuçado, é o termo que a gente fala, e vai pra lá, e vai pra cá, e conversa com a equipe de vendedor. O que vocês já fizeram de promoção que vocês gostaram? Porque eu tinha que fazer campanha para eles. Sim. Aí eu ia na revenda, né? Entendia, às vezes passava uma manhã inteira numa revenda para entender a abordagem da revenda, da lojinha lá de monitor, computador, com o cliente. Então eu olhei para trás, desde essa época de estagiário, e depois na indústria, ficar mudando de área e fazendo coisas diferentes ali do padrão. Eu falei, cara, eu era um intraempreendedor, eu nem sabia E que nem sabia que existia, existia. né? Pô, legal. E isso sempre fez parte da minha forma de pensar, de atuar. Eu gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de entender. Eu não fico satisfeito quando um negócio está no batidão. Ele pode até estar chegando no plano que a empresa traçou, mas se aquilo está num marasmo Sim, eu tenho um corporativo, problema sério. é Eu sempre não do consigo. mesmo jeito, porque uma hora você Rotina vai. me mata. E uma hora você vai ser atropelado. O número tá bom, 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 só que se você faz do mesmo jeito, alguém vai chegar e vai te atropelar. Algum concorrente, alguém que você não Você entra numa mapeou. zona ali que você não melhora e fica naquilo. Alguém que não é concorrente hoje. Hoje é fácil falar dos casos que a gente já conhece Sim, no mundo corporativo, mas né, era uma empresa que vendia, sei lá, nuvem e hoje é seu concorrente, ou sim, vendia livro e hoje. Então, hoje a concorrência nem se fala, né, do que sim, pode sim. acontecer, startups e tudo mais. Então, eu sempre fui incomodado com as coisas e ia para cima e criava e conversava com pessoas. Isso tem um nome que é ser intraempreendedor, é alguém que empreende dentro de uma empresa de outra pessoa, né? Não estou no meu CNPJ. E aí foram no total, eu passei 6 anos na Ace, passei mais 2 anos num grupo, uma grande empresa de consultoria também, Innovation Latam, projetos super legais. Já estava aqui, eu já estava aqui trabalhando remoto, indo para São Paulo e outras regiões quando fazia sentido, reuniões, etc. Eu falei, cara, eu acho que agora tá chegando no momento, tem um feeling também envolvido, tá chegando no momento de eu empreender, né? Eu intraempreender no meu Sim. próprio negócio, né? Agora, né? Com É, todo o know-how que você acumulou, né? exato, né? E juntar. E uma coisa que foi uma faísca ali para falar, ó, vamos testar isso. Eu pensei, falei, cara, tem coisas sensacionais que eu aprendi, que eu concordo, que eu achei foi um aprendizado maravilhoso. Tem coisas que eu aprendi que para mim não fazem sentido quando eu estou prestando um serviço para alguém de consultoria. Só que eu não posso querer mudar tudo quando eu estou num negócio de alguém. Sim. Quando eu estou no Você meu tem um negócio, espaço, né? eu tenho Mesmo que espaço. haja o empreendedorismo, mas existem limites, né? Sim, sim, e assim, sempre fui de propor coisas. Eu era moleque numa multinacional, entrei com 22 anos, com 24 eu tive uma posição gerencial, foi meio rápido. Eu era aquele cara que dava ideia mesmo, não tinha medo de Sim, nada. não Eu a gente punha já na tem, né, cara? mesa, apanhava aqui, batia ali, mas nunca tive nenhum tipo de grande problema em expor ideia, ouvir ideia, tomar um não também. Às vezes é não faz sentido para a empresa no momento. Isso normal, jogo da vida corporativa, normal. Sim. Mas essa faísca de eu quero experimentar algumas coisas que, baseado nas minhas experiências, eu acredito que faça mais sentido para o mundo de hoje, quando eu estou prestando uma consultoria em vendas, em marketing, apoiando RH, que é uma frente que a gente atua bastante também, então, apoiando RH com soluções, tem coisas que eu acredito que fazem mais sentido do que o que eu vi, seja num big player de consultoria, seja numa empresa de médio porte ou de consultoria de inovação. Então isso foi uma faísca para eu me permitir começar a atuar como empreendedor e não somente como intraempreendedor de terceiros, digamos. E aí, o que é a sua consultoria? Então, ela é bem nova, eu sei. A Sim. gente conversou sobre isso alguns dias atrás. De certa forma, está surgindo agora. E, assim, como você se posiciona? Qual que é o círculo dourado lá, né? O que você entrega? Né? Legal, maravilha. Bom, o nome é Resultados Acelerados. Então, assim, o primeiro ponto, e tem a ver com essa faísca que eu te falei de fazer coisa diferente, o primeiro ponto é, a gente quer estar junto para gerar resultados. Esse é um primeiro ponto, né? Aí que know-how que hoje existe na Resultados Acelerados? Muito do know-how comercial, de negócios B2B, entendimento de oportunidades, né? Eu atuei um bom tempo na inovação com novos negócios, então mapear, entender o que é o mercado atual, o que é o mercado potencial
de uma empresa e entender como fazer testes, né? Os novos negócios é eu testar alguma coisa que não faz parte do meu dia a dia hoje, né? Então, essa frente de mapear oportunidades e construir algo para testar como um novo negócio, uma nova fonte de receita, isso faz parte da nossa jornada. A conexão entre negócios maduros, né, empresas mais tradicionais, mais maduras, com startups também, de uma forma coerente, sem muito confete, Sim. isso faz parte também. Isso foi um aprendizado bem grande que eu tive nesses quase 8 anos aí de consultoria de inovação. Então, como eu falo a língua dos dois hoje, eu falo Sim, a como língua, junta esses dois caras, né? exato, da startup. O meu sócio, ele tocou uma startup, o meu sócio é meu irmão, Fred, e ele tem 23 anos de empreendedorismo. Ele tocou uma empresa dele de comunicação, de marketing, né, uma agência dele, mais tradicional, atendeu vários negócios. Depois trabalhou no terceiro setor, em ONGs também, e tocou uma startup. Ele é sócio fundador e foi o sócio mão na massa de uma startup. Então a gente uniu essa visão Tem os também. dois lados da Tem os dois experiência, lados. né? Dele tem 23 anos de empreendedorismo, o meu tem 25 anos de intraempreendedorismo E de consultoria. e de consultoria, e a gente juntou isso tudo para ajudar a gerar resultado. Hoje a gente tem startups que são clientes nossos, onde a gente constrói, prototipa algo, põe de pé e ajuda elas a levar ao mercado soluções B2B, algumas que inclusive estão só no B2C. A gente tem empresas que contratam a gente para revisitar o modelo de negócios, buscar novas fontes de receita, e muitas vezes esse modelo de negócio passa por se conectar com startups, então é uma visão de geração de resultado. O grande foco é marketing, vendas, inovação e essa visão de novos negócios. Você sabe o que está falando e eu estou pensando nisso aqui, né? Você foi um cara de distribuição, você vai entender bem o que eu vou falar. Os negócios de distribuição, eles sempre foram baseados no conceito de que você tem uma indústria de um lado aqui que não tem a capacidade de chegar nos clientes, né, dos pequenos clientes aqui, que é um B2B, né, mas pequenos clientes aqui, e você tem no meio aqui um distribuidor que basicamente é uma operação logística, mas comercial logística, né, que tem essa capacidade de pulverizar o seu negócio. Esse modelo foi muito bem sucedido durante muitos anos, décadas e décadas. Um modelo que se beneficiava muito dos momentos de alta inflação, né, porque ele ganhava no estoque, aquelas coisas assim. Mas é um modelo que tem sido muito impactado pelas mudanças tecnológicas. Alguns mercados mais, alguns já acabou esse negócio da distribuição, porque, né, o e-commerce atravessa isso aí, coisa. Outros ainda não estão atingidos. Eu acho que aquele mercado que a gente conhece bem está começando a ser atingido agora por isso. Mas o que eu vejo é que essas empresas, que hoje são grandes empresas, têm grandes empresas de distribuição, elas precisam se reinventar. Se elas não se reinventarem, elas não sobreviverão. E eu acho que é um bom exemplo de um tipo de negócio no qual tudo isso que você está falando faz muito sentido. Não, total. Assim, é um setor, ano que vem ele está no meu mapa ali, né? Vou resgatar contatos que eu tinha antigo. Eu fui um cara que saiu viajando o Brasil inteiro para formatar uma nova distribuição na indústria pela Sim. qual eu passei, né? Assim, não tinha distribuição na época, mas várias regiões não estavam sendo bem atendidas. Eu fui realmente viajar, né? E aí vivenciei empiricamente o que é o dia a dia da distribuição, saía junto, visitava, entendia da parte financeira da distribuição, como é que está estoque, como é que não está. Às vezes a indústria sobrecarregava também o distribuidor e aí financeiramente estava estrangulado ali. Então assim, um negócio de margens muito baixas, né? Margens apertadas, né? Uma operação complexa em termos de pessoas, né? É muita gente para todo lado, logisticamente, estoque, segurança, né? Que no Brasil é uma questão relevante. Então, assim, é um setor, por exemplo, que cabe muita inovação. Repensar da onde vai vir o capital, né? De onde vem o dinheiro daquela operação, que antes era muito simples. Eu estoco, eu ponho uma margem, eu vendo. Ninguém vende na minha região, é exclusivo, um modelo perfeito, lindo, maravilhoso. Ninguém vende na minha região, ninguém me ataca, etc. E aí aquele dinheiro é meu e eu vou fazendo a operação rodar. Eu vejo isso que, assim, quando você olha para mercados paralelos a esse mercado específico que nós estamos falando,
por exemplo, o mercado de peças, né? Ele já passou por essa transformação. O e-commerce invadiu esse mercado, efetivamente, Sim. né? E impactou muito as distribuidoras. E eu acho que a distribuição é um negócio que eu gosto muito, exatamente porque ele lida com dois mundos, né? Primeiro, você precisa. O Brasil é Brasil, né? Você conhece bem, você sabe. O Brasil é gigante e às vezes a gente, quando a gente mora em cidades como São Paulo, Campinas, Ribeirão, você acha que Brasil é isso aqui. Isso aqui não é Brasil, né? O Brasil é algo muito diferente de estradas maravilhosas, né? E infraestrutura fantástica. Então, distribuir produtos no Brasil, qualquer que sejam os produtos, é muito complexo do ponto de vista operacional. Mas, por outro lado, você precisa reinventar esses negócios de distribuição em vários. Não estou falando só do negócio de lubrificante. Distribuição como um todo. Ela precisa ser reinventada porque realmente novos modelos impactaram diretamente esse modelinho que você falou, que era muito perfeitinho, né? Muito Sim. legalzinho. Eu tenho uma área fechada, ninguém me invade, eu tenho uma margem já pré-estabelecida, era tudo muito redondinho, né? E aí Exato. agora o negócio ficou. E a cabeça tem que abrir, né? Assim, dos empreendedores, né? Por exemplo, do setor de distribuição que a gente está tratando. Vamos usar um exemplo nacional. Um varejo, Magazine Luiza. Se eles não tivessem enxergado que lá tem muito mais do que um local para estocar produto e revender, compra dos fabricantes e revende, a gente não teria a história do Magazine Luiza que existe hoje, que está acessível para qualquer um de nós pesquisar o que aconteceu lá. Né? Então, repensar o negócio hoje faz parte do jogo, é uma necessidade. Perfeito. Eu nem diria mais que é um diferencial competitivo, é parte do jogo. Entender qual que é o meu negócio atual, de onde vem o dinheiro desse negócio e o que eu posso fazer com ele. E às vezes a gente não percebe, né, cara? Eu acho que existe um conhecimento, eu tenho falado isso muito lá na empresa, existe um conhecimento que tem valor e que às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente acha que é só a operação, a capacidade operacional. E não, tem um conhecimento ali sobre produtos, sobre utilização do produto, sobre gestão dos negócios, dos pequenos negócios. Eu acho que os distribuidores, quem faz isso muito bem é o pessoal do Armazém Martins, né? Eles sempre fizeram isso, né? Ajudar o pequeno varejista a gerenciar seu negócio, né? Ensinar ele a gerenciar. É um know-how que esses caras têm que às vezes não conseguem ver isso como um valor, né? Entregar isso. Sim, e, por exemplo, o Grupo Martins tem um banco. Sim. Né? Eu atendi esse grupo por consultoria, né, Sim. alguns anos atrás, e assim, eles também é um tipo de empresa que enxergou além puramente do seu negócio core ali, Sim. né, e continua enxergando. Eles têm um time de inovação, eles olham para o ecossistema empreendedor, eles testam coisas o tempo todo. É um ótimo exemplo também brasileiro de empresa que está olhando fora do seu beabá ali, do seu negócio, do tradicional. Agora me conta, você viu muitas empresas surgirem, muitos startups surgirem, muitos negócios querendo inovar, mas agora você está vivendo na prática, aquela coisa empírica. Exatamente. Mesmo que tenha todo o conhecimento do outro lado, mesmo que tenha o conhecimento do seu sócio, mas como é que está sendo esse momento de empreendedorismo? Legal. Cara, assim, sensacional, né? Para mim está sendo sensacional, empreendendo junto com o meu irmão. Uma parceria de mais de 40 anos, estou 45, ele um pouco menos, 43, então mais de 40 anos de parceria. Dá um frio na barriga, óbvio que dá, né? Você está criando coisas novas. A gente é inquieto em termos de criar coisas novas, abordar de uma forma diferente. A gente tem um bom acesso, graças a Deus. Acho que uma das coisas mais relevantes é você ser sempre ético, trabalhar sempre dentro das leis, dentro das regras, respeitando o próximo, não só a legislação, Sim. mas o respeito pelos outros te dá uma abertura de porta muito grande. Então, assim, a gente usa esse respeito que meu irmão tem, que eu tenho, para acessar pessoas, para conversar. Eu sempre fui muito aberto também. Então, mesmo quando eu estava no pedestal corporativo, eu era o cara de vendas do Brasil, daquela multinacional, recebia todo mundo, conversava. Que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem fazer. Esse é um recado para quem está ouvindo a gente, assim, não se esqueça que todo mundo é interdependente e que ninguém é melhor do que ninguém. Né? Eu
tenho essa visão comigo também. Não importa se quem que vem aqui, se é o presidente de uma grande multinacional, ou eu que estou empreendendo, ou você que é o empreendedor, professor e diretor, sim. né? Então, todos nós temos que ter o respeito pelos outros. Sim. Isso é uma coisa importante que você está falando, cara, porque eu vejo que as pessoas às vezes se iludem com o cargo, né? Muito. E os benefícios que o cargo traz. Isso eu fui sentindo na prática lá na minha transição em 2016 para 2017. Né, carro corporativo eu tinha há muitos anos, porque eu pulei para marketing, eu já tive carro, depois vendas, e aí fiquei muitos anos. Falei, cara, isso aqui é mais ou menos ilusório. Você se sente diferenciado, mas na prática eu tinha um carro à disposição que eu usava 99,5% do tempo a trabalho, até podia usar para algumas finalidades particulares, tinha as regras lá, mas assim, você vai criando essa ilusão de que você é diferenciado. Eu falo que as pessoas criam sobrenomes, né? Não é o Rubens Aguiar, é o Rubens da empresa tal, e você meio que cria uma identidade a partir disso. Verdade. E é difícil esse momento de transição. Não, verdade, verdade. Assim, eu tenho boas experiências também de pessoas do corporativo, que quando eu saí do corporativo fui para a consultoria e comecei a lidar com vários setores, né, de banco a agro, como eu disse, farmacêutica, seguros, tudo. Tive várias pessoas que se sente quem é diferenciado, não no cargo, mas como ser humano, e te recebe, e te respeita, e te trata bem, pode mudar de empresa, pode virar vice-presidente disso, daquilo, mas tem esse respeito humano. Então tem pessoas que viraram amigas minhas, e o que a gente fala sobre negócio, sobre startup, sobre consultoria, direto. Então, voltando, né, na questão do como está sendo empreender, está sendo muito gostoso esse lado de ser recebido, conversar com pessoas abertamente, isso está sendo muito positivo. Tudo que você aprende desde lá de trás, desde o estágio, e vivencia e até ensina como consultor de controle de despesas, etc. Isso tudo você tem que aplicar como empreendedor. Sim. E é um grande erro que a gente às vezes comete, porque você fica na ilusão de que não, é o meu negócio, eu quero pôr. Eu vou fazer, eu vou contratar, eu vou... Né? Então, assim, ter esse controle, isso eu tenho muito na mão, né? Assim como eu tenho na minha vida pessoal, eu tenho o controle dos negócios também muito, muito na mão. Enfim, por sorte, né, o meu sócio e irmão, ele é igualzinho a mim nesse sentido, controla todas as linhas. Isso é complicado. Planeja o que vai, né? Às vezes o investimento não é comprar um prédio, às vezes o investimento é assim, a gente vai naquela viagem para fazer contatos, faz sentido, vai todo mundo, não vai contratar alguém, não vai agora, então contrata, mas no formato temporário, então você vai tomando decisões, e aí eu uso tudo que eu aprendi em 25 anos para o dia a dia do negócio, inclusive o respeito pelos outros negócios também. Para mim tem o respeito pelas pessoas e o respeito pelos negócios. Aquilo que se eu não acredito em algo, eu não consigo, mas nem pôr no PowerPoint. Não é nem fazer a proposta, não consigo nem pôr a ideia no PowerPoint. Se eu não acredito, eu vou falar para você, não acredito nisso, não acho que é um caminho, dá para a gente investigar. Quem prova para mim que aquilo é algo certo ou não é o mercado. A verdade está na rua, na verdade. Então, se eu vou... Uma coisa que a gente faz bastante eu vou investigar. Ao invés de eu chegar e dar ideias, porque estudos, né, mostraram aqui na Indonésia, em Dubai, não sei onde está dando certo, não. Eu quero saber aqui. Então, tem vários projetos que a gente entrevista pessoas. Eu falo, deixa a gente entrevistar. Porque as pessoas têm vieses e você falar para o dono de um distribuidor na cara dele que tá tudo errado ou que aquilo não é o que você gosta, é diferente de você falar para algum consultor que está apoiando aquela empresa. Eu falo que é a ilusão da cadeira, né? O dono da empresa, às vezes fala, não, mas o clima da empresa está ótimo. Eu saio aqui, converso com todo mundo está rindo, todo mundo está feliz. Com você, né? Todo mundo vai estar rindo, feliz, realmente. Né? Na hora que você vira as costas é outra coisa. Deixa eu pegar 2 pontos legais, né, no que você falou, que eu achei interessante. Né? Primeiro, essa história que você falou de você ver como tem pessoas que, independente do cargo, são, né, pessoas e agem de forma diferente. Eu comentei isso lá no evento. Algumas das pessoas mais ocupadas que eu conheço, mais ocupadas mesmo,
são as que atendem mais rápido, né? Então, eu entrevistei aqui um empresário grande aqui da região, um cara que tem vários negócios diferentes. Todas as vezes que eu mando mensagem para ele, ele me responde 1, 2 horas. E às vezes tem aquela pessoa que, né, não te responde nunca, que é aquela... e eu vejo que isso é muito mais da postura da pessoa, né? Dele estar sempre ali ligado nessas coisas. E eu acredito muito nisso que você falou também. As pessoas não podem se iludir com o cargo, né? O cargo é um cargo, é uma posição, é um momento, e você tem que ir além disso. E a outra coisa importante que você falou é isso de estar em lugares que você acredita. E já aconteceu, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fiquei 12 anos numa empresa que eu acreditava muito nela, vivia a cultura dela profundamente, mas de uma hora para outra, né? Não uma hora para outra, mas as coisas foram evoluindo, eu falei, cara, isso não faz mais sentido para mim. E quando eu saí dessa empresa, muita gente falava, você é louco, você vai abrir mão de um salário X para ter um salário Y, bem menor, como assim? E eu falei, cara, não faz sentido. Acho que a gente tem que ter uma integridade, né, profissional que de certa forma também é pessoal, né, não é só profissional. Sim, sim. Eu acredito muito assim, se eu falo, né, para minha família, assim, tudo são escolhas. No final das contas, todo mundo tem escolhas. Pode ser rico, pobre, você pode ter uma carreira executiva ou empreendedora, mas na verdade todo mundo tem escolhas, né? De fazer algo, de não fazer algo. Não fazer nada é uma escolha, né? Não mudar de carreira é uma escolha. Podem mudar por você, como foi meu caso, né? Eu estava bem naquela época, eu estava feliz, estava viajando. Tinha algumas coisas que me incomodavam de eu não estar aprendendo. Fiz MBA por conta, a empresa não me pagou MBA, porque não estava no momento, eu fiz. Aí dei aula lá junto com você, que foi um baita do aprendizado. Tem pessoas que até hoje a gente troca mensagem, né? Curte coisa no LinkedIn, escreve, né? Parabeniza aqui e ali. Eu vejo o pessoal empreendendo também, se movimentando. Então você vai criando histórias, mas tudo é baseado em escolhas que você faz. Eu acho que escolher se relacionar bem com as pessoas é uma escolha. Escolher responder é uma escolha. Escolher dar uma resposta sincera também é uma escolha. Escolher não responder alguém, não falar nada, mentir, tudo são escolhas. Sim. Né? Eu sempre falo o seguinte, não há problema em você responder e falar, não posso te ajudar, não tenho como. Né? Mas esse é um problema cultural nosso. Acho que é latino, não vou nem falar que é brasileiro. A gente tem esse problema, eu sinto de falar isso, não, né? Eu sinto isso muito em negociação. Sim. Eu falo, meu Deus do céu, quando o pessoal tinha, né, os clientes, depois de muitos anos ali falando do período vendas ali, já tinha um relacionamento, tinha história, conhecia a família das pessoas, me levava para jantar na casa quando eu ia visitar. Eu ia de Manaus a Caxias do Sul, tem super empresas lá. Sim. Que eu atendi até mais para baixo de Caxias do Sul, até perto do Chuí. Então, assim, quando tem mais relacionamento, a pessoa acaba se abrindo um pouco mais, né? Briga com você, aquela briga saudável de negócio. Mas isso é bem brasileiro. Mas até chegar nesse nível de relacionamento, assim, não, veja bem, peraí, já te falo amanhã e some, passou um mês no telefone. Não faça isso na medida do possível, o recado para todos, que é ser sincero, inclusive comercialmente falando, né, como negócio. Não gostei do que você apresentou, pra gente não fez sentido, mas tô aberto, daqui a X meses vamos falar. Ok, não, estamos com outra empresa. É melhor do que... É melhor. É mais saudável para todos. Pô, tem uma hora que nós estamos falando já. Caramba, não parece nem percebi. Uma hora, cara. Coisa boa. Eu vou pedir assim, já que você falou um pouco desse seu novo momento, eu queria que você encerrasse falando um pouco disso, né, daquilo que você tem de expectativa. Você falou que 2026 já está com alguns planos, e depois eu encerro aqui esse papo que foi muito, muito legal. A gente acabou falando muito aqui de conceitos de inovação que são importantes também. Sim. Não, sensacional. Bom, assim, talvez como recados finais, primeiro estou aberto, né, Rubens Aguiar no LinkedIn, deve ter sido o primeiro Rubens Aguiar, que quando você olha lá o endereço é Rubens Aguiar, é o primeiro, das antigas no LinkedIn. Então, fiquem à vontade, minha empresa atual é Resultados Acelerados, como eu disse aqui. Assim, eu queria deixar um recado em geral, né? Pensar em carreira e pensar em como a gente se comporta como profissional, assim. Acho que como carreira entenda as escolhas que vão fazer bem para você.
esse é um ponto que a gente citou aqui de alguma forma. Então, entenda o que faz bem para você como pessoa, para você, para sua família, para todo mundo que está ao seu redor, aquilo que vai te fazer bem, que você acredita e que faz bem para os outros. Acho que esse é um ponto crucial. O que quer que você escolha fazer, e muitas vezes você escolhe por um tempo, né? A gente não está sempre fazendo a função dos sonhos na empresa dos sonhos, que é o propósito, aquele propósito gigante, o Ikigai, né? Que tem um livro Ikigai, que é um termo japonês. Aquilo não é o tempo todo para todo mundo. Mas quando você, por isso que eu falo das escolhas, quando você escolher estar num lugar, seja uma grande multinacional, seja uma empresa de médio porte brasileira, seja o seu negócio, seja uma startup, seja numa loja do shopping trabalhando, faça da melhor forma e respeitando a si mesmo e respeitando aos outros, né? Tendo empatia, respeitando, sendo transparente, sendo ético. Acho que esse é um ponto crucial porque isso é uma escolha, sempre fazer a coisa correta é uma escolha. Isso vai te levar para um caminho muito melhor do que escolher não fazer direito ou não fazer de forma ética e tudo mais. Então, acho que esse seria o recado principal. Não, e eu acho ele fantástico, cara, pelo seguinte. É muito bom o que você falou, gostei muito do que você falou, porque às vezes a gente fala de carreira, escolhas, propósito, e fica parecendo aquela coisa, para esses aí que já estão lá na frente e que passaram por um tanto de coisa, para ele faz sentido. Mas eu estou aqui começando, eu trabalho numa loja no shopping, e a pessoa fala, eu não tenho essa espaço para pensar isso, né? Mas o que você falou é fundamental mesmo, eu acredito muito no que você falou. Cara, independente do que você esteja fazendo, pode ser lá trabalhando no shopping, pode ser trabalhando numa loja, pode ser como estagiário, como você mesmo falou. Sim. Quando você se dedica, faz o seu melhor, você entrega mais do que do que é pedido para você, isso vai construindo uma marca, isso vai construindo uma visão sobre quem é o profissional. E isso vai te levar em outros lugares. Às vezes a pessoa fala assim, eu ganho mal, ou meu emprego é ruim, então eu também não vou me dedicar a ele. Pior cenário. O pior cenário. Pior então cenário. acho que você falou é muito legal. Acho que esse é o pior cenário possível, porque assim, de novo, lembra sempre que a escolha é sua. Você quer estar lá trabalhando? Sim ou não? Quero. Vai ser um combustível para qualquer profissional, né? Tenha 18 anos de idade, 20 anos, 40 e tantos como eu, 50, sim. 60, enfim. Vai ser um combustível você sentir que aquilo que você está fazendo está fazendo você evoluir. Então, se você vende numa loja, eu sou vendedor de uma loja de tinta, faz da melhor forma, aprende os produtos. Hoje em dia é mais fácil, inclusive, de estudar. Você não precisa esperar alguém da fábrica vir, você assiste vídeos, né, eu gosto de música, então você atua com música, aprende a fazer direito, entende o que acontece, entende as possibilidades. Não faz por fazer, esse é o pior cenário que você falou, né? Eu ganho mal, então logo eu vou fazer o mínimo possível. Eu sempre falo que todo mundo saiu de algum lugar. Né? Lógico, tem as pessoas que tiveram as oportunidades, mas a grande maioria dos profissionais saíram de algum lugar. E alguns vão mais longe, outros vão. E não estou julgando nem A nem B, eu estou dizendo assim, que geralmente, quando você analisa aqueles que vão mais longe, são aqueles que se dedicaram. Com certeza. Né, que empregaram mais. Com certeza. E eu acho que esse é que é o grande caminho mesmo. E depois, em outros momentos da vida, a gente vai pensando nas coisas mais de propósito. Então, eu ia comentar que assim, existe uma armadilha hoje, e talvez as redes sociais atrapalhem um pouco nesse sentido, que é a venda desse propósito exagerado. Né? Que eu li o livro Ikigai, até uma indicação de um amigo meu, muito legal, vale a pena ler. Mas não é o tempo todo, não é para todo mundo. Você pode achar o seu Ikigai, aquele propósito maior que é para que eu levanto todo dia da cama, o que me faz querer levantar da cama feliz. Às vezes pode não estar na profissão. Você pode ter um Ikigai que está em outra coisa da sua vida e você ter uma profissão maravilhosa, você está feliz da vida fazendo o que faz, independente se é júnior, pleno, sênior ou presidente do negócio. Eu entendo muito o que você está falando, cara, porque de certa forma é o que está acontecendo comigo aqui com o podcast. Eu comecei o podcast, e quando eu falei que ia fazer um podcast, o ele falou assim, mas podcast tem tanta coisa. E nunca foi para ter visualização, para ser grande, para ganhar dinheiro com isso. Sempre foi para conhecer pessoas, conversar com pessoas, fazer relacionamento, aprender, né? E agora, até aproveitando que você está falando, eu
hoje, né, depois de 100 episódios e de tudo que aconteceu nesse ano, hoje eu já penso em transformar em um negócio, né? Hoje eu já tenho um plano para pegar isso aqui e fazer algo maior a partir dele. Mas não foi com esse objetivo, né? E, de certa forma, eu encontrei esse propósito em uma outra coisa que depois pode até virar sua profissão. Rubens, quero te agradecer demais, foi um papo fantástico. A gente agora que, né, nos reencontramos, vamos retomar esses papos. Vamos sim. E, gente, assim, é legal ver, né, uma pessoa que a gente conheceu há muitos anos e ver que existe uma coerência, né? Eu conheci o Rubens lá atrás, muito jovem, mas para dar uma palestra sobre carreira, né? Você devia ter 20 e poucos anos de idade. Tem uns 26, 27, mas tinha acontecido muita coisa em pouco tempo, né? Então você vê, existe uma coerência muito grande entre aquele Rubens que eu conheci lá atrás, né, com 20 e poucos anos de idade, mas que já tinha histórias para contar, e esse Rubens 20 anos depois, 18, 17 anos depois, mas que colocou aquilo em prática, né? Não só falou sobre aquilo, colocou aquilo em prática. E eu acho que carreira é isso, né? Carreira é o caminho que a gente trilha, são as escolhas, como o Rubens sempre disse aqui. Quando eu escolho fazer ou não fazer, eu estou tomando uma escolha. Quando eu escolho me dedicar ou não me dedicar, eu estou fazendo uma escolha. E são essas escolhas que constroem a gente. Então, o Mais Que Um é sobre isso que a gente discute, sobre esses caminhos, sobre esses três. Não tem caminho certo, não tem caminho errado, né? Rubens, muito obrigado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, o episódio do Rubens vai estar completo no nosso canal do YouTube, completo no nosso canal do Spotify e os cortes nas redes sociais. A partir da próxima semana vão ter todos os cortes aí nas redes sociais. E já que o Rubens falou disso, né, Rubens? Teremos novidades para 2026. Boa! O Somos Mais Que Um pretende ir para um outro tamanho, um outro espaço, uma outra dimensão, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimentos. Maravilha! Quero estar vendo de perto. Com certeza, vamos estar juntos nisso aí. Boa, boa. Então, até o nosso próximo encontro.